A paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à série sobre o livro de Josué. Hoje nós vamos falar do capítulo 8, do versículo 30 ao 35. E vamos ver que é a renovação da aliança do povo de Israel com Deus. Uma linda passagem que vai nos explicar muitas coisas. Vai também refletir em nós hoje. Vai falar sobre a nova aliança também. E nessa passagem eu queria destacar 3 pontos, que é a obediência de Josué às instruções divinas, a participação de Israel, todos foram adorar, e o papel preeminente da instrução mosaica na cerimônia. Esses 3 pontos são pontos principais desta leitura. Vai falar sobre esses 3 momentos aqui, de Josué, do povo participando, né? O papel importante que Moisés também teve nesse momento. Então, conforme eu vou lendo o texto, eu vou explicando, ok? Então Josué construiu no Monte Ebal um altar e o consagrou ao Senhor, o Deus de Israel. Conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Então, a ordem, onde está essa ordem? Essa ordem está em Deuteronômio, capítulo 27. Eu vou ler para que possamos ter uma compreensão melhor, que Josué 8, 30 foi falado aqui em Deuteronômio 27. Lá é o cumprimento da promessa. Moisés e os anciãos, autoridades de Israel, ordenaram então ao povo: observai todos os mandamentos que hoje vos ordeno. No dia em que atravessardes o Jordão para entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, levantarás algumas pedras e as pintarás com cal. Escreverás sobre elas todas as palavras desta lei, assim que tiveres atravessado para adentrar a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede, uma terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos teus antepassados, te prometeu. Logo após ter atravessado o Jordão, erigireis essas rochas, conforme hoje vos ordeno, sobre o monte Ebal, e as caiarás. E lá edificarás um altar em louvor ao Senhor teu Deus, um altar de pedras não trabalhadas por ferro. É com pedras brutas que irás edificar o altar do Senhor, o teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos, sacrifícios totalmente queimados ao Senhor, o teu Deus. Oferecerás ali sacrifícios de paz e comunhão. Comerás as ofertas com gratidão e alegria, na presença do Eterno teu Deus. Sobre essas pedras que erguereis, escreverás com bastante clareza todas as palavras dessa lei. Então aqui foi a ordem expressa de Moisés. Olha, Deus prometeu que vocês vão passar o Jordão. Deus prometeu que vai te dar a terra prometida. E é quando vocês chegarem lá, vocês vão cumprir esta ordem, essa determinação. E o que Deus promete, Ele cumpre. E eu achei muito bonito no versículo 8 aqui, do capítulo 27 de Deuteronômio, que fala assim, ó: escreverás com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então, é para que todos entendessem o que o Senhor estava querendo falar para o povo. Ninguém poderia passar ali e pensar: mas eu não entendi muito bem, eu não sei se aquilo ali é um T ou um D, eu não entendi muito bem aquela palavra. Não. Deus falou assim, com bastante clareza, para que todos entendam. Então isso é muito importante, tá? Então, no versículo, continuando aqui no versículo 31, então o Josué ele faz isso. Ele cumpre tudo direitinho. Ele não podia, as pedras não podiam ser pedras trabalhadas por mão humana. Não podia ter passado por nenhuma ferramenta. Tinham que ser brutas. Só simplesmente pegar e colocando ali para fazer o altar.
tinha essa determinação também. E no versículo 32, ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito. Não era todo o capítulo de Deuteronômio. Era o capítulo 27, que uma parte dele fala sobre as maldições, o capítulo 28 que fala sobre bênçãos e maldições. Então toda essa parte seria escrita ali por Josué. E todo Israel, crianças, jovens, mulheres, que geralmente quando a gente tem falado aqui, são só homens de guerra. Os homens de guerra vão fazer assim, os homens de guerra, né, vão lá, mas aqui não. Para cultuar a Deus, era todos. Todos iriam, estrangeiros e naturais da terra, com os seus anciãos e líderes, os seus oficiais, seus juízes, ficaram postados em pé, de um lado e do outro da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em pé, defronte ao monte Gerizim, e a outra metade defronte ao monte Ebal. Tudo em conformidade com o que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente, anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Então vamos ver. 6 tribos de Israel estavam na frente do Monte Ebal. As outras 6 tribos, né, eram 12 tribos ao todo, 6 tribos em frente ao Monte Ebal, 6 tribos em frente ao Monte Gerizim. O Monte Gerizim ficava ao sul, o Monte Ebal ficava ao norte. Então ia ficar metade do povo em frente ao monte, metade do povo em frente ao outro monte e a Arca da Aliança do Senhor no meio. E ali ia começar um momento muito interessante. Mas eram todos, os ricos, os mais abastados, quem não era, mulheres, todos pararam tudo para cultuar. Isso é muito importante. Porque talvez alguém falasse assim, mas não pode parar. Logo agora que a gente está ganhando a batalha, vamos conquistar, nós temos muita coisa ainda para fazer, muita coisa para pensar, porque nós vemos que nos versículos anteriores, eles tinham ganho a batalha contra Ai, eles podiam estar eufóricos e pensando, não, temos que continuar, vamos continuar fazendo, não. José falou, vamos parar tudo para renovar a aliança com o Senhor. Vamos parar tudo para adorar, para cumprir o que foi estabelecido para nós fazermos. Isso é muito bonito. Todo o povo para poder fazer isso. Então, continuando aqui, e no finalzinho desse versículo fala assim, ó, para que o povo de Israel fosse abençoado. Porque se eles não cumprissem o que Deus já tinha determinado, eles não poderiam ser abençoados. Eles iam entrar de novo, quando foi com Acã, a ira do Senhor de novo estaria sobre Israel. Então eles não queriam mais passar por isso. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da lei. Então aqui já teve uma pregação, né? Josué foi o pregador da noite, né? Vamos dizer assim, ele vai e ele lê. Olha como é que é importante. No culto ao Senhor, a palavra de Deus tem que ser pregada. Ela é a parte fundamental do culto. Quando a gente canta, nós estamos falando com Deus. Quando nós oramos, estamos falando com Deus. Agora, a hora da pregação é Deus falando conosco. Quando Josué leu a Torá, ainda era só a lei, só tinha o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não tinha os outros livros. Quando ele lê essa parte de Deuteronômio, ele está fazendo uma coisa muito importante, é Deus falando com o povo, instruindo o povo. Não tem outra forma de instrução a não ser pela palavra de Deus. Na Bíblia está tudo que nós precisamos para saber como agir, como fazer, como se portar, como adorar, tudo está aqui. E Josué aqui foi o pregador da noite. Então ele, nesse momento de culto, de renovação de aliança, a palavra de Deus
teve o seu momento importantíssimo, primordial, o mais importante do dia. Então, ele lê tudo. Ele lê a bênção e lê a maldição. Todas as palavras. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de todos, na congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles. Então eram todos, mulheres, as crianças estavam ali, todos ali em pé, ali ouvindo, prestando atenção na pregação de Josué, ouvindo as palavras, a Bíblia sendo, a lei sendo dita, sendo lida. Isso é muito importante. Prestem muita atenção quando vocês estiverem ouvindo um estudo, uma pregação. Nunca fechem a Bíblia, deixem sempre ela aberta para que você possa conferir o que a pessoa está falando, se é certo, como está, como não está, né? Sempre conferindo, vendo direitinho, sempre analisando, tá bom? Para que vocês saibam como se portar, né? Nesse mundo como estamos, e ser um cristianismo verdadeiro, santo, só através da Bíblia, da palavra de Deus sendo pronunciada, nós aprendendo sobre ela que vamos conseguir vencer nesta terra. Então Josué faz isso, e as crianças ouvindo também, tá bom? Então olha só, que bonito. Nós já terminamos aqui o versículo 35, falamos que Josué para tudo, para o povo todo, para adorar. E eu quero mostrar para vocês um exemplo de como que fazia. Os levitas pronunciavam a maldição, a bênção, e o povo falava amém. No capítulo 28, fala de uma bênção, no versículo 1. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso era uma bênção. Agora, uma maldição. Maldita a pessoa que esculpir uma imagem, ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesãos, mais abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-lo em segredo. E todo o povo em assembleia responderá: amém. É verdade, assim seja. Que é o que quer dizer amém, assim seja. Então, os levitas recitavam e o povo dizia amém. Então, pensa esse culto. Toda uma nação em frente aos dois montes. O monte Ebal pronunciava as maldições, no monte Gerizim a bênção, e 6 tribos de um lado, 6 tribos de outro, e a presença ali focalizada na Arca da Aliança do Senhor no meio dos dois montes. É claro que quando a gente fala de montes, aqui no Brasil geralmente tem muito morro, muito lugar muito alto, mas em Israel não é tão alto. São assim, morrinhos, tá? Não é como aqui no Brasil que a gente vê tudo muito morro, muito alto. Então a gente pensa, meu Deus, como é que o povo fez? Não, lá são morrinhos, vamos dizer assim. Para nós aqui no Brasil é bem baixinho, bem mais fácil para subir. E faz holocaustos, que nós sabemos que era o sacrifício que eles faziam com os animais. E ali sobre o monte Ebal, escorria o sangue dos animais para que o povo pudesse ser perdoado. E aqui eu quero falar uma coisa. Nós não precisamos mais fazer isso. Nós estamos também celebrando uma aliança, mas a nossa é a nova aliança. Quando nós vamos ao culto, que nós também, Josué fez, e nós também fazemos ao Senhor, é um momento também que nós paramos tudo. Apesar de estarmos num momento de pandemia, e muitas igrejas estão fechadas, outras com seus horários reduzidos, mas nós não deixamos de adorar, nós não deixamos de cultuar, nós fazemos o nosso culto em casa, nós
quando tem o culto nós vamos, quando podemos ir, mas muitas pessoas não podem estar sempre. Então eu quero deixar uma palavra de conforto para o seu coração. Não importa se você está em casa ou se você está podendo ir no culto, onde você está, se o seu coração estiver voltado para o Senhor em adoração, cultue a Ele, cante louvores. Nós vamos falar aqui sobre a igreja primitiva que fazia culto nos lares, e nesse momento nós também estamos fazendo, porque às vezes os comércios, os prefeitos proíbem, às vezes eles liberam, e ainda estamos nesses momentos de incerteza, mas eu quero que você saiba que Deus está com você, e Ele está te ouvindo, Ele está aceitando a sua adoração, o seu louvor, onde você estiver, mas que também estar junto com a congregação adorando é muito importante. Aqui estava todo o povo reunido, não era só alguns grupos, não era todo o povo. Estar com os irmãos em adoração, fazendo parte do corpo, é muito importante. E eu quero ler com vocês sobre essa nova aliança, em Mateus capítulo 26, versículo 26, que é uma palavra muito conhecida que a gente lê na ceia. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças e quebrou, e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. Então, hoje nós não precisamos mais fazer holocaustos, sacrifícios, não. Hoje nós já somos, o sacrifício de Cristo já foi perfeito. Não precisamos sempre estar fazendo sacrifícios, não. O dele na cruz já foi perfeito. Quando ele diz está consumado, está consumado. Não precisamos mais fazer sacrifícios. Hoje o nosso sacrifício é de louvor. Nós paramos, nós adoramos, nós glorificamos, nós cultuamos, mas nós cremos que Cristo já levou na cruz todos os nossos pecados, que ele fala aqui, para remissão de pecados. Ele já levou, ele já morreu na cruz e já nos perdoou. E hoje nós damos glórias a ele, porque ele fez o sacrifício. Foi o sacrifício perfeito, porque ele é perfeito. E eu queria falar um pouquinho, para nós terminarmos, sobre os cultos, a importância dos cultos hoje. Em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. No Novo Testamento encontramos 3 dimensões de culto: o pessoal, o familiar e o público. O culto pessoal, antes de tudo, gente, olha só, antes da gente ir no culto, a gente tem que entender que a nossa vida é um culto em ação. Porque não é só ir como um simples religioso, ir lá na igreja às vezes no domingo e cantar, e na segunda voltar à vida normal, como se não tivesse acontecido nada. Não é assim. A nossa vida é um culto em ação. Tudo que nós fazemos para a glória do Senhor Jesus. Então, quando eu penso em falar alguma coisa, minha vida é um culto em ação. E eu penso, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas será que vai agradar a Deus? É assim, porque a nossa vida tem que estar o tempo todo assim. Nós pensando, nós estamos conectados a Deus. Deus fala para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós lemos isso, pensamos, meu Deus, eu não consigo ser perfeito.
eu sou falho, eu sempre te peço perdão pelos meus pecados. Mas quando Deus fala isso, não é que ele estava falando para Abraão ser perfeito, ele estava falando, anda na minha presença e ser íntegro. É o que? Você está sempre ali analisando como fazer. Se você errou, você pensa, Senhor, me perdoa, mas eu não vou fazer isso de novo. E você vai sempre buscando um momento ali com Deus, e é um processo de santificação. Então, esse processo de santificação não é fácil, ele é contínuo, é todos os dias da nossa vida. E é isso que é um culto em ação, é o meu culto pessoal, é quando tudo na minha vida vai se movendo a favor do reino de Deus. E tem o culto familiar, né? Tem o culto familiar também, que era nas casas. Tinha os cultos nos lares, na igreja primitiva, ainda não tinham templos, um momento de muita perseguição, então tinha os cultos nas casas das pessoas, não tem problema nenhum. Ainda temos hoje, né, os cultos nos lares, que os irmãos vão e conhecem a casa dos irmãos, oram pelos irmãos, e isso também é muito importante. E o seu culto familiar também, com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, tirar um momento para ler a Bíblia, de devocional, cantar um louvor, colocar sua mente, não é verdade? Pensar em Deus, pensar nas coisas do alto. Às vezes estamos muito aqui, pensando nas coisas daqui, mas nós que temos a mente de Cristo, nós temos que pensar nas coisas do alto. Então, um momento de devocional na palavra de Deus, na sua casa, isso é muito importante. E eu queria falar um pouquinho sobre os elementos do culto, os principais, o que não pode faltar num culto ao Senhor. Leitura e pregação da palavra, isso é o mais importante, tá? Todas as partes do culto são importantes, mas a parte que nós paramos para ouvir Deus falar, com certeza, é ali que vai ter instrução, é ali que Deus está falando conosco. Então é sim uma parte primordial. E nós temos visto que essa parte tem sido muito tirada. Às vezes as pessoas falam assim, que se fala em 1 hora, se fala em 5 minutos. Mas nós não sabemos que não é assim. A palavra de Deus, ela tem que ser esmiuçada, ela tem que ser falada, tem muitos detalhes. Com certeza que eu estou falando de livro de Josué, uma parte, mas talvez outra pessoa leia e pense assim, puxa, mas também tem essa parte aqui. Não falamos exaustivamente. A Bíblia, ela é incrível, ela é uma palavra viva, ela é eficaz. Então, quando nós lemos, nós somos iluminados. O Senhor, quando nós temos o Espírito de Deus em nós não lemos a Bíblia como um livro comum, não. É como se o Espírito Santo nos ajuda e vai iluminando, e nós vamos entendendo coisas. A nossa mente, os nossos olhos espirituais vão se abrindo para realidades belíssimas. Então nós vemos Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz por nós, e nós damos glórias a Ele por isso. Então a leitura, a pregação, ela é importantíssima. Não pode um culto não ter pregação. Me desculpe, mas não pode um culto não ter pregação. Deus fala através da sua palavra, que é inerrante. E a mensagem deve expor e esclarecer um texto bíblico numa linguagem contemporânea e para a realidade do mundo de hoje. Então, eu não posso estar falando com vocês aqui de uma forma que vocês não me entendam. Em latim, por exemplo. Eu não posso. Tem que ser claro, com clareza. Lembra? Moisés falou, tem que ser com clareza, falado para que as pessoas possam entender, escrito com clareza. E da mesma forma hoje, nós temos que falar com clareza, não em outra língua, não em latim, não usando palavras talvez muito, muito difíceis. Tem que ser fácil de compreensão. Então, olha só, explicar e esclarecer verdades profundas da fé, para isso tem que ter estudo, para que nós possamos falar com as pessoas e nós possamos... As pessoas têm dúvidas, então se Deus te chamou para o ministério da palavra, estude,
estude, leia, o Senhor vai te ajudar. Se você tem esse dom, leia, estude a palavra, faça isso com zelo. Dar orientações sobre como devemos viver e agir como cristãos, edificar a igreja, levar pessoas à fé, fortalecer a fé, consolar e animar os que estão em dificuldade e tirar pessoas da sua inércia. Então a palavra de Deus faz isso. Ela é viva, então ela vai trabalhando no coração das pessoas de acordo com o querer e com a vontade de Deus. Na adoração coletiva, a pregação da palavra é essencial. Em nosso texto base, lemos que as atividades da Igreja do Novo Testamento eram centralizadas na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então, nós vemos que o culto tem que ter pregação da palavra, mais importante, oração é importante também. As orações podem ser de adoração, confissão, petição, agradecimento, intercessão e devem ser dirigidas a Deus. Momento também que nós falamos com Deus e Ele com certeza nos ouve. E o culto no templo, não é? Também essa parte que eu falei, pode ser em casa e também no templo. Tem hinos e cânticos espirituais. A música pode às vezes nos comover pela beleza da melodia, mas esse sentimento por si só não é adoração. A música deve ter verdades bíblicas contidas em suas linhas, para que seja um recurso legítimo e fortemente causar verdadeira adoração. Então, o louvor também fala que Jesus, quando foi para o Monte das Oliveiras, ele foi louvando, eles foram cantando os salmos, né? Eles cantavam muitos salmos, isso é uma parte também muito importante. Quando nós chegamos na igreja, nós louvamos ao Senhor, a nossa mente vai se acalmando com as tempestades da vida, e todo aquele processo ali, louvor, adoração, oração, vai nos preparando para o momento mais importante, que é a palavra. Mas é o que falou aqui, só a música nos fazer bem e nos emocionar não quer dizer que ela está certa. Nós também temos que prestar atenção no que a letra está falando. Tem que ser uma letra bíblica, ok? Ela tem que também mostrar uma verdadeira adoração. E também no culto é o serviço mútuo. Dom não é pra gente, dom é sempre pro outro. Então, o culto é serviço. Quando você prepara uma mensagem para pregar, é trabalhoso, é muito trabalhoso. Calvino fala que orare e labutare, né? Era oração e trabalho. Nós oramos e nós trabalhamos. Como assim que você trabalha? É porque às vezes nós temos que pesquisarmos os livros, versões diferentes de Bíblia, nós temos que buscar, ouvir pregações e é trabalhoso, você tem que separar um tempo para isso. Então é orar e trabalhar, ele estava certo. Então temos que entender que é serviço, é trabalho. Uma pessoa que louva, apesar de ser um talento, mas ela tem que lembrar o louvor, ela tem que saber o tom certo. Então sempre é um serviço. O culto é, né, os nossos dons é para o outro. Então, olha só, como afirma Augustus Nicodemos Lopes, que é um pastor, é importante reconhecer que o Espírito age principalmente a favor dos interesses de Cristo, visando glorificá-lo e exaltá-lo. Esse princípio aplica-se também ao culto cristão. Esse princípio litúrgico precisa ser resgatado. O culto é voltado para Deus, é teocêntrico, e nisso cristocêntrico, não antropocêntrico. Nada mais deve ocupar o lugar de Cristo no culto. Então, falar testemunhos é importante. É bom, edifica a igreja, mas não é o mais importante.
o mais importante no culto. O culto tem que ser Cristo no centro, cristocêntrico, não antropocêntrico. O que é isso? É o homem no centro. O culto ser por ser humano. Como assim, Xane? É quando eles se falam só dele, contam experiências só dele, o que acontece com ele. Não. O certo é que todo culto seja voltado para a mensagem principal da Bíblia, que é Cristo. Então, quando você fizer algo, quando eu fizer algo, nós temos que ter em mente, para quem que eu estou fazendo isso? Para o homem ou para Cristo? Quem que eu quero agradar? Será que eu quero agradar a mim ou a Deus? Então, quando você for fazer uma mensagem, quando você for escolher um louvor, ou uma oração, fizer uma oração, pense direitinho o que está movendo o seu coração. Se é o eu ou se é para Cristo. Pense nisso. Tudo, todo culto, toda a nossa vida tem que ser para a glória e louvor do nome de Jesus. Eu quero terminar com uma frase de Joe Owen. A graça não anula nossas responsabilidades, mas nos capacita a cumpri-la. Porque eu estou falando aqui muito de lei. Josué era a época da lei, muitas regras. Vou deixar de dever de casa para vocês lerem todo o capítulo 27 e 28, para ver quantas normas eram. Mas não quer dizer porque Cristo veio, nos resgatou do pecado, porque quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos resgata, Ele nos liberta do jugo, da escravidão do pecado. Ele faz isso por nós. Mas não quer dizer que porque Ele fez isso, então agora eu sou salva e tá tudo certo. Não. Quando a graça vem sobre nós, nós queremos fazer algo por quem nos libertou. Nós queremos ter gratidão, e a gratidão vem junto com o serviço. Claro que cada um vai ser de uma forma. Talvez o seu serviço ninguém veja. Talvez você esteja orando por alguém. Nem sempre o nosso serviço vai ser visto por todos. Mas o que importa é que Deus está vendo. Isso é o mais importante. E aqui fala, não anula nossas responsabilidades, mas nos capacita a cumpri-la. Então, saiba que para aquilo que Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para que você consiga vencer e consiga, nesse reino de Deus, ser produtivo da forma que Ele quer na sua vida. Não da forma que o homem quer, mas da forma que Deus quer. Ok? Então, irmãos, que Deus abençoe, que essa palavra de Josué venha falar aos nossos corações, que ele foi obediente, ele cumpriu o que Deus determinou, que Deus, o que ele prometeu lá com Moisés, ele cumpriu, e na sua vida ele também vai cumprir. Ele é fiel, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e que nós pensamos. Não desista de cultuar ao Senhor na sua igreja, e se você ainda não faz parte de uma igreja, faça. Procure a igreja que você faça visita às igrejas, veja, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Ele vai te capacitar nessa terra para fazer a vontade dEle. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.